Meus irmãos, boa tarde a todos. Que Deus, na sua onipotência, tenha piedade de todos nós que ainda buscamos as verdades espirituais com tanto afinco. O nosso boa tarde é de muita alegria, de muita esperança, de muita coragem, mas também de muita decisão. Tomara que nesses instantes nós possamos entrar no sentimento de gratidão a Deus, gotejando nosso coração no serviço cristão que estão nas nossas mãos. Sendo assim, nós abraçamos a todos com a mesma vibração de sempre, numa tarde de domingo, onde a permissão divina traz para nós a letra do Evangelho que precisa ser cristalizada em nosso eu espiritual. Pedindo a Deus e a sua onipotência, repetindo esse pedido para todos nós que estamos aqui de frente a essa câmara, com essa grande oportunidade de um serviço cristão, nós vamos envolver todos aqueles que nos pedem preces, aqueles amigos que confiam em nós, mas muito mais aquelas pessoas, aqueles nossos irmãos que contam ser os nossos adversários, porque inimigo eu acredito que nós não temos. Nós temos um tempo para reajustar com os companheiros que não nos aceitam. E sendo assim, nessa reflexão amorosa de Deus para conosco, nós vamos trilhar então com os nossos olhos debruçados na leitura do Evangelho, que é a própria vida do Cristo que precisa vir para dentro do nosso altar divino. Tomara que o altar de Deus esteja plasmando sobre todos nós a energia salutar para o nosso corpo físico, para a nossa moralidade, para a nossa inteligência, dando-nos o conhecimento que não adianta ter fé em Deus sem conhecer a nós mesmos para oferecer o nosso território que precisa tanto dessa divindade nessa época que nós estamos vivendo. Época essa que nós temos que desenvolver a nossa comunhão com o plano espiritual. Só na hora do Evangelho não é possível que nós cedemos esse campo interior para com os espíritos amigos que nos assistem a cada dia. Que Deus nos abençoe, oferecendo a todos nós aquela energia que nós temos de adquirir com nossos próprios passos. Que Deus nos abençoe. Amém. Uma boa tarde a todos, mais uma vez, todos nós aqui nesse Evangelho de domingo, buscando, como a Donda disse, aproveitar essa bênção magnífica que Deus sempre nos dá, essas oportunidades que nos fazem melhor a cada dia, porque é o Evangelho que faz com que nós consigamos elevar a nossa fé. É o Evangelho que eleva a nossa espiritualidade. É o Evangelho que faz com que nós reconheçamos de verdade que somos filhos de Deus. Porque o Evangelho sendo praticado no dia a dia faz com que consigamos maiores reflexões, principalmente de nós mesmos. É aí que vem o Conhece a Ti Mesmo, onde nós vamos nos conhecendo, observando o que temos de vícios, o que temos de virtudes e, consequentemente, vamos conseguindo sim domar as nossas más inclinações. E mais uma vez seguindo o Evangelho. Dessa vez estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a bênção que nós temos é que os ensinamentos espirituais que a graça maior manda para nós sempre têm um segmento. Nós então estivemos falando da paciência no capítulo anterior. E agora nós vamos falar sobre a misericórdia, que advém justamente daqueles que são pacienciosos, daqueles que têm a calmaria, que têm a temperança no seu dia a dia. E, consequentemente, eles conseguem domar a mágoa, o ódio, o julgamento. Nós vamos fazer uma pequena leitura do item 4. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando, nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada.
que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Vamos dar uma parada aqui. Como a gente sempre busca sugerir que estudemos o Evangelho, que busquemos no Cristo o nosso caminho, a nossa verdade, para a nossa vida. É ali que nós vamos encontrar a sustentação para a calmaria que todos nós precisamos. E a partir do momento, como eu disse, essa calmaria, fé em Deus, que vai acima de nossas dúvidas, faz com que consigamos então perdoar o outro, ter misericórdia para com o outro. O que é misericórdia? É aquele ser que perdoa o outro, que aceita os erros do outro, mas não exatamente aceitar de qualquer jeito, mas buscar auxiliar, buscar ensinar, buscar conversar, dizer ao outro, olha, eu te amo, mas o que você fez eu não achei adequado, não está certo. Então nós precisamos caminhar dessa maneira, mas não ser bruto, mas não ser rígido, porque todos nós que estamos nessa terra somos imperfeitos, vamos errar a qualquer momento. Em algum momento a gente vai discutir, em algum momento a gente vai cometer um erro devido à nossa ignorância ainda, o nosso apego às coisas terrenas, então isso vai acontecer. E outra coisa também que o Evangelho vem dizer que é a humanidade. A humanidade ainda julga muito o outro. Vê os ciscos que tem nos olhos dos outros, pequenas falhas. É o que nós, no nosso dia a dia, estamos acostumados a fazer. Nós estamos sempre acusando. Nós estamos sempre na cultura do ódio, sempre achando erros nos outros. Será que nós não temos? E então o Evangelho vem dizer que muitas das vezes aqueles que veem o cisco nos olhos dos outros têm uma trava enorme no seu. Muitas vezes tem mais falhas do que o outro, tem mais erros do que o outro, mas está apedrejando o outro. Então por isso que nós precisamos então abrir os olhos para estes ensinamentos preciosos, que vêm nos dizer, sois cheios de erros, estais na terra para aprender. E quanto mais misericórdia, quanto mais indulgência, quanto mais aceitação dos defeitos dos outros, mas então também os outros serão misericordiosos para conosco. Mas nós também seremos perdoados. Mas também Deus nos perdoará. É por isso que está escrito lá no Pai Nosso. Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então essa é a sugestão desse capítulo para todos nós. Que nós possamos perdoar 70 vezes 7 vezes. Que nós possamos nos conciliar com os nossos adversários, porque mágoa, ódio não nos leva a lugar nenhum. Mágoa e ódio só nos adoece, adoece o corpo e adoece o espírito. E muitas vezes essas mágoas seguem conosco várias reencarnações depois, como se fosse uma perseguição um para com o outro. Então é por isso que nós devemos aproveitar nessa existência, evitar o quê? O ódio. Evitar o quê? Ficar julgando o outro, culpando o outro e perdoar. Consequentemente, buscando afetos, buscando entender o outro, buscando compreender que é para isso que nós temos essa família terrena, é para isso que nós temos mãe, que nós temos pai, e que em outras existências isso vai se trocando, para que nós possamos ir aceitando um ao outro e, consequentemente, o que fizemos de errado, o que fomos ingratos em outras existências, que nessa agora nós possamos ser gratos, que nós possamos auxiliar e que nós possamos amar de verdade. Porque essa é a verdadeira felicidade, quando fazemos ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, Alexandre, pensando bem, se nós tentarmos aproximar do teor da misericórdia que o Evangelho nos expõe nessa hora, nós não precisamos lembrar de perdoar várias vezes, porque isso é sem limite. Então aquele que já tem a ideia pairando no trilho do Cristo, a gente percebe que ele denota já uma evolução. E nós homens ainda, que somos condenados por nós mesmos,
nós não precisamos virar a outra face se nós aprendermos a não virar a primeira. Porque na história do perdão, na reconciliação com os adversários, existe tantas coisas mesquinhas que às vezes tem duas maneiras de perdoar. Eu perdoei, mas deixo para lá, entreguei para Deus. Esse entregar para Deus, nós queremos que Deus o julga por nós. Então, esse direito nós não temos jamais, porque se nós levarmos essa aproximação do nosso coração até o Evangelho de Jesus, que é a sua própria vida, quando ele enfronhou o seu corpo de carne aqui junto a nós, ele veio já mostrar para todos nós que somos filhos de Deus e precisamos apressar para mostrarmos filhos de Deus verdadeiramente. Todo ministro da justiça vem propor para nós os nossos passos firmes e tolerantes nessa senda que nós podemos conquistar com o nosso esforço. Esse capítulo é tão maravilhoso porque ele busca mostrar para nós que para ser misericordioso tem que ser pacífico. Então ele já veio no capítulo anterior nos mostrar que a nossa passividade, mas dentro do regime de corrigir nós primeiro para que o outro não nos ataca, já está nos preparando para o outro capítulo, que é amar o próximo como a si mesmo, e que vai nos levar até ser um homem de bem. Assim, a grandeza verdadeira do Cristo está expressa naquele que quer acompanhar os seus passos. E para isso nós estamos aqui, ansiosos para deixar esse homem velho que somos, mas mostrar por um minuto apenas que nós mudamos. Porque não adianta nós passarmos pela pandemia sem ela passar por nós, nos corrigindo. Todos estão falando, quando passar essa pandemia nós vamos fazer. Não, nós é que temos que mudar para que a pandemia do orgulho, da vaidade, não nos leve até o sentido de sermos perdoados e perdoar o outro. O perdão é uma mala tão pesada para nós ainda, porque nós não sabemos corrigir nós mesmos antes de julgar o próximo. Então, perdoar é um recurso tão forte dentro da alma que quer seguir os passos de Jesus, e enquanto é tempo, porque dentro desse capítulo fala reconciliar enquanto estais a caminho. Então todos nós, para livrar dos nossos inimigos criados por nós mesmos, vamos vingar também a planta sadia, vingar, nascer em nós tudo aquilo que nós podemos levar para o além-túmulo. Nós temos muita preocupação com a morte, mas nós precisamos aprender a morrer agora. O que é morrer? É diferente de desencarnar. O desencarnar, nós vamos deixar o corpo, mas sadiamente pensando que nós vamos prosseguir a estrada do Cristo. Morrer é simplesmente parar os movimentos. Nós não devemos preocupar com isso. A diferença nossa de não perdoar e perdoar é estar firme na consistência de amar o próximo como a si mesmo. Então esses 3 capítulos estão ligados, nos dando bagagem para a gente penetrar na alma conquistadora dos bens espirituais, anulando as nossas nuances das intemperâncias. Que Deus possa então nos vestir de verdade o nosso corpo astral, para que nós não inflamamos a vida de ninguém que esteja ao nosso lado. Isso mesmo. E isso é verdade. A coisa mais difícil que nós temos ainda é o perdão verdadeiro. Isso vai demorar muito. Mas se nós já pudermos trabalhar aquilo que o Cristo veio nos dizer, dar a outra face, mas naquele sentido de não de ajoelhar perante o outro, mas no sentido de não o vingar, deixar o outro para lá. Se não podemos seguir juntos com o outro, vamos seguir os nossos caminhos, vamos ter compaixão para com o outro e seguir as nossas vidas e buscar acalmar aquela mágoa que muitas vezes o semelhante faz para conosco. Mágoas que vêm do cônjuge, mágoas que vêm dos filhos, mágoas que vêm dos pais. Isso é a coisa mais natural neste mundo de provas e expiações. O que podemos fazer? Deixar com que o tempo devagar possa ir nos ensinando, nos melhorando. E, consequentemente, a graça de Deus pairando, nos ensinando com o Evangelho, vai fazer com que o tempo, até em um mundo de regeneração, em um mundo feliz, faça com que compreendamos aquele perdão
que o Cristo nos mostrou lá na cruz, onde que ele passou por tantas judiações, por tantas dificuldades, por tantas traições, ele ainda consegue dizer de uma forma tão calma: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse capítulo é muito importante. Nós estamos aqui assistidos por 2 companheiros, estamos sentindo vibrações maravilhosas e reconhecemos essas vibrações. Que termina esse capítulo com a leitura da indulgência. Então, lendo só o primeiro tópico, que a gente percebe o quanto nós temos que adiantar os nossos passos na pátria da terra para alcançar a pátria espiritual. Então fala assim, espíritas, está falando direto para todos nós que falamos ainda que somos espíritas. Hoje queremos vos falar da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve ter para com os irmãos, mas do qual bem poucos fazem isso. Então nós vamos verificar que nós estamos nas nuances ainda de muito mal, mas sabendo que já existe o bem. Por que então não movimentar essa indulgência para com aquele que ainda tem dissensão conosco? Então apenas conselho de lábios nós não vamos conseguir nada. Nós temos que mostrar a materialidade do nosso comportamento dentro da indulgência que o Cristo espera de todos nós. Muito bom. Você separou uma outra parte? Eu abri aleatoriamente hoje aqui, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico com Emmanuel, a leitura 71, que nós estamos passando por testes e testes, e estamos achando ruim e queremos a vida de regeneração. Como não ser testado para saber a escolaridade espiritual que nós estamos, a madureza espiritual? Então, o Emmanuel com o Chico veio trazer para nós, para testemunhar. E vos acontecerá isso para testemunho. É Jesus falando através de Lucas. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Isso por que Emmanuel está falando isso? Que o mestre dos mestres, ele vem nos convidar para trilhar com os seus passos. Então é um crescimento espiritual e nós somos espíritos em evolução. Queiramos ou não, vamos passar por escalas diferentes para alcançar uma escala espiritual já preparada para a gente ser um dos lados dos superiores, queiramos ou não. Então é muito legal isso aqui, ó. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Aí nós não temos muito o que fazer, nós temos que entrar no caminho dos obstáculos, que não é problema, porque nós é que criamos os monturos da nossa frente, e atravessar com muita fé em Deus e muita esperança, coragem, para que o Cristo já aponta para nós outros caminhos a seguir. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Olha como nós somos enganados por nós mesmos, porque nós queremos coisas fáceis. Nós queremos ser o bam, sem a maturidade do exercício do bem maior. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? E como que eu quero que o Cristo, através da hierarquia dos mundos, manda para nós os recursos que nós temos para trilhar o caminho espiritual? Como? Se nós não demos plataforma do nosso coração para segui-lo e aceitar os seus ensinamentos. Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior,
sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. É a história do perdão. Está dentro da leitura do Evangelho. Se nós não trabalharmos, tirarmos os espinhos criados por nós mesmos, porque o inimigo, propriamente dito, ele só aponta o que já está em nós, que não está de acordo com ele. Então, quem cria esse espinho, será que nós já vimos alguma rosa reclamar dos seus próprios espinhos? Porque é a defesa dela. Então, nós temos muita coisa na natureza que nos aponta que tudo que vier para nós é para o nosso bem. Queiramos ou não, nós vamos dar um jeito de não ser o que o inimigo está falando que a gente é. A gente vai dar um conserto. É bacana demais, né? Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos do plano físico. A própria doutrina que nós estamos professando, que é uma doutrina de luz, mas entre nós ela está confusa porque tem muitos enganadores. Tem muitos que tem blá blá blá, não tem a palavra do Cristo registrada nas suas ações. Aí está essa confusão. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Então, preguiça, comodidade dentro da doutrina jamais vai ser considerado pelo Cristo. Se o Senhor te chamou, não te esqueça de que já te considera digno de testemunhar. Então, cada problema, gente, que aparecer na nossa frente, não foi o outro que criou. É o próprio Cristo que deixou que as doenças espirituais que nós temos que passar venha de encontro conosco para ver a nossa situação de coragem, de força e de tolerância, para que, passando por tudo isso, sejamos o homem de bem, tanto esperado por todos nós. Que Deus então possa dar todos os nossos esforços advindo dele, que é a força natural que nós temos, é a divindade, que somos filhos de Deus, selecionar, porque a fraternidade é um concurso que nós temos que fazer sempre, sendo que o perdão é o recurso salutar para a gente alcançar os passos melhores. E falando em testemunhos, no tempo atual, com a pandemia, isso reforça em nós isso, que estamos aqui realmente para testemunhar, que as dificuldades realmente vêm para nos acordar. E nós estamos aprendendo, sim, nós estamos vendo que a humanidade tem muitos que já estão corroborando, que já estão ajudando, que já estão entendendo, enquanto nós também vemos que tem outros atrasados, né? Vamos observar, por exemplo, atualmente no Brasil. Nós tivemos aí um problema grande, né? Que faltou oxigênio, por exemplo, lá em Manaus, e nós vemos então todo um corpo, toda uma movimentação para ajudar, enviando recursos e tudo mais. Estão de parabéns, estão entendendo o que realmente nós devemos fazer nessa terra, que a partir do momento que somos chamados para auxiliar, devemos auxiliar. Mas ao mesmo tempo nós vemos que outros causam tumultos, ao invés de ajudar, estão para badernar. Aí nós vemos que nós ainda temos de aprender muito, né? Porque ao mesmo tempo que uns estão entendendo, outros não estão compreendendo. Mas faz parte, sempre serão uns que estão além espiritualmente, uns que compreendem a graça de Deus, os teus ensinamentos, compreendem que precisamos ser misericordiosos para com os outros, enquanto outros ainda são egoístas, outros ainda deixam seu orgulho, ego, vaidade os dominar. Faz parte. É um mundo de provas e expiações. Estamos aqui para testemunhar. E para poder finalizar, eu separei um texto que eu mandei hoje, de Bom Dia, no meu grupo, e é de Chico Xavier, do livro Respostas da Vida. Todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce do bem que você espalhe, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isso é verdade que a alegria é a única doação que nós podemos fazer sem possuir nenhuma. Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros, conquanto, às vezes, sem qualquer consolação. Nós dispomos de imensos recursos
para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. Para não ler todo o texto, irei para o final, que tem a ver com o nosso capítulo que estamos trabalhando. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda se acha na terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, engano seu, porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmos e a servirem também. Seja feliz, fazendo os outros felizes. Saiamos de nós mesmos ao encontro dos outros, mas não resmunguemos, nem nos queixemos contra ninguém, e os outros nos farão encontrar a Deus. Bacana, né? Lindo, né? Quer dizer mais alguma coisa? Então, se a gente passar uma revista minuciosa nas lembranças de tudo que nós já recebemos do Cristo, desde quando Ele anunciou que todos nós somos irmãos, nós vamos perceber que são muitas as bênçãos que nós já tivemos nadando. E agora é preciso pegar essas bênçãos e remar. Botar um remo, mas botando um freio em nós, para que tudo que acontecer conosco, nós tenhamos ideias de forças, de coragem, de esperança para com todos, não só guardando para nós. Então essas bênçãos que nós recebemos até hoje, pela nossa idade carnal, também lembra o que nós viemos trazendo do espaço maior, quando Deus criou o Espírito na medida certa para trabalhar, para voltar para o plano espiritual e ganhar a carinhosa seleção de ser mais um no trabalho do Cristo. Muito bom. As bênçãos de Deus sempre estarão com aqueles que buscam se identificar com o Pai, que buscam entender o Evangelho, que buscam domar as suas más inclinações. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor, Deus Pai, e agradecer mais uma vez essa bênção, essa oportunidade que nós temos de estar juntos, estudando o Evangelho e buscando a todo custo no nosso dia a dia colocá-lo em prática. Que a espiritualidade maior possa estar confortando aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão acamados e aqueles que ainda não colocaram Deus em seus corações. Um abraço a todos e uma boa semana para todos nós. Que Jesus nos abençoe, né?